de chegar também, está ali com a pastora Sila, né? Tem o Juninho, tem a Sarinha, né? Tem a Jussara, tem muita gente boa, mas fica ligado com Deus. Acabou de chegar aqui conosco aqui o pastor Adeildo Costa. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? É um homem de Deus, tá? Aqui a gente sempre intercede. Para mim é um prazer imenso estar recebendo o pastor Adeildo Costa aqui nesse altar, nesta igreja. Eu estive em 2015, assim que eu saí da Celebrar, eu fui direto para Judeãos. Eu tive o prazer de poder estar vendo ali o pastor Adeildo Costa, ver ali o pastor Adeildo Santana ministrando a palavra. E hoje eu tenho a honra de poder estar recebendo o pastor Adeildo Costa aqui no Ministério Resgatando Vida. Você pode dar glória a Deus, porque isso aqui é a graça de Deus, a honra, né? Então nós vamos ouvir a palavra de Deus. O pastor Adeildo Costa pregou de manhã, pregou agora à tarde, pregou agora no começo da noite, está pregando aqui, daqui a pouco ele vai para a Vila Quente, a última agenda dele de hoje. Então eu estou acompanhando ele desde terça-feira, desde o dia que ele chegou. Então ele vai estar ministrando a palavra de Deus para a sua vida. Quem pode estar entendendo, diga glória a Deus. Fica de pé, igreja. Massa do Rio de Janeiro, fica de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Diga comigo, bendito seja o enviado. Mais forte, bendito seja o enviado. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Adeildo Costa. A paz de Cristo aos irmãos. Amém. Mais um retorno para mim. Aí, estou descascado da igreja do pastor Wellington. Parecia que o sol estava dentro dela, tão quente. Aí eu fui a essa outra igreja agora, na noite. Estava 2 vezes mais quente do que a dele. Eu saí de lá pingando suor. Já vem direto. Prazer bastante conhecê-lo. Deus continue te honrando. Amém? Obrigado por ter me recebido. Você, seu ministério, o povo. E estamos aí. A Amanda está aí, a Amanda me liga. Daqui a pouco ela canta. Está toda elegante, como sempre. É bom ver os amigos. Cadê o Bruno? Rodeando a terra. Não, tá não. E aí, agradecer o Bruno, né? Por intermédio do Bruno, isso está aqui esses dias, fazendo agenda, tem comunhão. Eu sou muito amigo da Vanessa, esposa dele. Fizemos muito trabalho no norte do Brasil, Pará, Maranhão, Amazonas. E eu tive o privilégio, depois de alguns anos, conhecer essa pessoa aí, tão abençoada. Amém? Quantos querem continuar ouvindo Deus falar? Pega a sua Bíblia, por favor. Livro do Êxodo, capítulo 3. Glórias a Deus. Quem encontrou? Amém. Que diz assim, verso 1: Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro em Midian. Então, deixa eu repetir aqui. Essas letras pequenas que está pronto, estou sem meu óculos. Agora sim. Bíblia do tragador cego para enxergar essas letras. Apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro em Midian, sacerdote, quando resolveu levar o rebanho para o lado do ocidente do deserto.
e chegou a Deus no monte Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés disse: eu vou olhar e verei o que está acontecendo com os meus olhos, porque na sarça tem fogo, mas ela não está se consumindo. Então disse consigo mesmo: irei para lá, verei esta grande maravilha, porque ela não queima. Vendo que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, chamou Moisés, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu a Deus: estou aqui. Disse-lhe Deus: não chegas para cá, sem que primeiro tire dos teus pés as sandálias, porque a terra que tu está pisando, eu fiz se tornar santa. Disse Deus: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu seu rosto, porque teve muito medo de olhar para a face de Deus. Podeis assentar. Eu vou chegar no destino dessa promessa realizada por Deus para o povo judeu, os filhos de Abraão. É um quebra-cabeça pequeno que devemos considerá-lo e montar para entendermos o plano de Deus, a sua vontade. Todos nós sabemos que Deus tem três vontades. A primeira vontade, decretiva, os seus estatutos, a sua formação com as leis, a sua capacidade de mudar todos os conceitos humanos e fazer gerar aquilo que Ele quer dele na terra. A segunda vontade é chamada vontade permissiva. A vontade permissiva de Deus, Ele permite que tanto eu quanto você venhamos enfrentar qualquer que seja a situação desta vida, problemas, dificuldades e os arredores que nos cercam. Ele permite. Às vezes o crente na sua consciência, ele abre a sua boca e fala palavras aderivas sem conhecimento da Bíblia. E são palavras que até então, se você ouvi-las, parecem ter anexo dentro da Bíblia, e não tem. Quando você diz assim que Deus só mata o ímpio, mata o crente, você peca. Quando você diz que Deus só castiga o ímpio e não castiga o seu filho, o crente, você também peca. Quando você imagina que os livramentos de Deus é só para você e não para o ímpio, você também erra e peca. Você não está entendendo a vontade de Deus. Você quer ver? Salomão escreveu, Eclesiastes, o dono da sabedoria da terra, o sábio Salomão. E Salomão disse assim: tudo sucede igualmente a todos, ao bom e ao mau, ao justo e ao injusto, ao que teme quanto ao que não teme o juramento, ao que é santo e ao que é impuro. Tudo sucede igualmente a todos. Qual a diferença dessa vontade? Se você imaginar que hoje Deus vai te livrar de tudo, você se engana a si mesmo, pois algumas coisas Deus vai permitir na sua vida para que você amadureça e tenha experiência. Deus não quer trabalhar só com o lado direito do teu cérebro. Quando eu falo trabalhar apenas com o lado direito do cérebro, ou seja, o lado esquerdo também, Deus não quer que você entenda as coisas da sua forma e que nunca coloque um ponto de interrogação para entender o outro lado. É como você passa a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia mais de 16 vezes, a Bíblia.
e sempre me interrogava. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu não entendi, foi nada. Mas aí me dava uma perturbação que eu não conseguia dormir sem ler a Bíblia. Aí comecei a ler de novo. Aí vou lendo a Bíblia. Na segunda minha direção à Bíblia, dando a volta nela, muitas coisas eu comecei a aprender, a entender e valorizar. Da terceira vez em diante, eu já comecei a ler a Bíblia, estudando a própria Bíblia, pesquisando o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que, o porquê, até quando, o que é isso. Se você ler a Bíblia e não usar essas interrogações que eu estou te dizendo, você fica cego. Aí pega alguém que não conhece, você empurra a Bíblia abaixo dele, aquilo que você entendeu, e nunca dá uma opção para ele entender o outro lado. E é necessário. Na vontade permissiva de Deus, Ele permite que as coisas aconteçam. Eu tenho vários amigos, amigas, pastores, bispos, apóstolos em diversas partes desse Brasil. Não me orgulho, nem quero dizer a você que sou melhor que todo mundo, mas eu rodei o país inteiro, prego no país inteiro, conheço 60 países deste mundo, sou tomado de bagagem, de experiência que talvez você nunca imagine. Conheço Deus de perto, sei o que é que Ele deseja. Salomão, quando diz que tudo sucede igualmente a todos, ele estava falando da plena vontade de Deus. Eu me lembro que uns amigos e amigas minha de Brasília fizeram uma caravana para atender as nossas cruzadas no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, é considerado o lugar mais pobre do Brasil e de mais prostituição infantil. Os pais, as mães, elas vendem suas filhas para os caminhoneiros, para os empresários, para os que são melhor financeiramente na cidade. E eu tive a apreciar de perto, porque eu não acreditava que era daquela forma. Crianças, meninas de 12, 13 anos, 14 anos, grávidas, que já tinham filhos. E aí, esses amigos, eles têm um pouquinho de dinheiro. Então eles se reúnem, se compram roupas, calçados, alimentos. Eles reúnem com os médicos, dentista, oftalmologista, para levar, para ficar 15 dias no Vale do Jequitinhonha, abençoando o povo mais carente. Quando o seu ônibus saindo de Brasília passa pelo norte de Minas Gerais, aí vai ali em Montes Claros, que já faz a divisa a 350 quilômetros com a Bahia e já imigra rumo ao Vale do Rio Doce, passando depois por Belo Horizonte, aí sobe a cidade de Itabira. A partir do momento que o ônibus sobe a cidade de Itabira, é só serras assustadoras e gigantescas. De Belo Horizonte até Ipatinga, onde tivemos um problema terrível lá na caldeira que explodiu. De Belo Horizonte até Ipatinga são 252 curvas. Não tem mais nenhum lugar no Brasil que tenha tanta curva. 21 anos eu viajei, tanto de avião quanto de carro, para atender a área do Vale do Rio Doce. É onde tem mais crente a nível Brasil. 70% da população do Vale do Rio Doce são servos de Deus. Você pode dizer amém? São servos de Deus. E aí o ônibus subiu a serra, tudo ok, desceu a serra ela acaba de despencar quando vai chegando em Coronel Fabriciano. Aí vai chegando João Levate, Coronel Fabriciano, aí passa por 3 bairros, Caladinho de baixo, Caladinho do meio e Caladinho de cima. Eu não estou brincando, é o nome do lugar que o homem tem que passar mesmo. Eu já preguei nesse lugar, nesses 3 caladinhos aí. Eu até brinquei, será que os crentes também são caladinhos lá? Será? E aí, quando eles pegam a reta, aí depois é só reta. Aí vai passando próximo a Mantena, Mantenópolis, Conselheiro Pena, Caratinga, Ipaba. Quando chega próximo a Governador Valadares, o ônibus para, faz uma revisão e assine crente dentro do ônibus. Quando eles vão migrar para o Vale do Jequitinhonha e passar também por Teófilo Otoni, que é a cidade da divisa com a Bahia, o pneu do ônibus estourou em uma serra minguada. E quando esse pneu dianteiro estourou, este ônibus desceu a ribanceira
e matou 41 crentes. Você vai olhar para mim e dizer, mas Deus permitiu? Isso é só uma sombra do que eu quero fazer você entender. Da mesma forma que o sol, um dia João, o chorão, o amoroso, aquele que tinha o rostinho de gosto, parecendo um anjo de pelúcia, João, que só vivia com Jesus. Um dia os fariseus se aproximaram de Jesus, e esse João chorão aí, ele olhou para Jesus, estava irritado, não sei com que das quantas da vida, acordou perturbado e disse, mestre, se tu quiser, nós fazemos uma oração aqui, igual no tempo de Elias, e Deus manda fogo agora e mata todo mundo aí. Isso porque ele era amoroso. Imagina se ele não fosse amoroso. Jesus disse para ele, João, meu pai, ele manda chuva para os bons e para os ruins. O sol clareia a casa do pobre, do rico, do bom e do mal. A única diferença do justo para o injusto, na vontade permissiva, é que quando o ímpio morre, o ímpio não sabe para onde vai. Mas quando o justo morre, ele sabe para onde vai. Ele já está preparado pela surpresa da morte. E ele sabe que ele será guardado debaixo das asas do Onipotente. E que em breve, no tocar da trombeta, nós iremos encontrar com eles lá na glória. Quem pode dizer glória a Deus? Essa é a vontade permissiva. A terceira vontade de Deus é a manifestação revelada. O que é a vontade de Deus revelada? Você que estuda, você que acompanha reportagem, você que gosta de falar de política, de economia, você deve entender algo que eu vou te passar aqui. Sempre se fala planos de governo, governo locais, governo a nível estado, governo a nível país, o governo federal, o dominante. E sempre existe na Câmara dos Deputados, como também no Senado, algumas coisas que se necessitam no país e que eles vão resolver essas coisas criando, porque não pode mais alterar nada da Constituição. Então existe uma palavra que encaixa lá quando eles querem penetrar ou entrar dentro daquilo que está proibido. Aí como é que se chama? Uma emenda. Sabe o que é emenda? Abrir uma brecha em cima daquilo que era proibido para dar uma solicitação e abrangir e facilitar alguns projetos que não podiam mais ser mexidos. Dentro da vontade revelada existe dois mistérios. O primeiro mistério se chama provisão. O segundo mistério se chama providência. Isso é como se fosse uma emenda, porque na vontade decretiva Deus não pode revogar mais nada. Tudo ele sabe, tudo ele já viu, tudo ele conhece. Só para tu ter ideia, Deus a todo instante ele está dentro do tempo criando, dentro do tempo formando e dentro do tempo destruindo e restaurando. Deus, por isso que ele é chamado, ele é o começo, o meio e o... Aí você diz assim, e agora, pastor? Se ele já decretou as coisas, e se eu estiver passando por luta, e se eu enfrentar dificuldade, já está tudo determinado mesmo? Que eu vou me destruir, que ele não vai me ajudar? Não, existem as emendas. Essas emendas, ela depende da sua vida. Quer ver? O primeiro passo para Deus entrar dentro do tempo decretivo e te honrar é a tua humildade. Se você reconhecer Deus, se você se humilha para Deus, quando você disser para Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não faço, eu sozinho não consigo, então o que é que Deus vai fazer? Já leu a lei? Você já leu as guerras no passado? Quando Israel dizia para Deus que não tinha condições de enfrentar o adversário, o próprio Deus assumia o controle da guerra, trazia o arcanjo Miguel, colocava em fileira a glória sobre cobertura, tanto na nuvem quanto na coluna, e Deus providenciava. Isso é providência. Pastor, e o que é provisão? Já estava determinado que Elias haveria de passar fome na região de Sarepta. Porém o Senhor disse a Elias
que não fosse para a casa de nenhuma das viúvas de Israel, pois elas não estavam agradando a Deus e se prostraram a Jezabel, aderiram à filosofia de Jezabel, elas se venderam aos maus costumes de Jezabel. Então Deus disse para Elias: eu não quero que você vá na casa de nenhuma dessas viúvas de Israel. Jesus, segundo escreveu Lucas, disse bem claro ao seu discípulo um dia, ele disse: olha bem para mim, meus discípulos, o meu pai pegou Elias e mandou na casa de uma viúva, sabendo o meu pai que em Israel havia muitas viúvas, mas ele enviou o profeta na casa de uma viúva de outra nacionalidade, de uma viúva que, sem conhecer de perto Deus, acreditava mais em Deus do que as viúvas que nasceram na casa de Israel. Eu conheço pessoas ímpias que têm mais fé do que os crentes dentro da igreja. Conheço pessoa ímpia que faz coisas boas que crente deveria fazer e não faz. Conheço pessoas ímpias que, quando a igreja católica ou quando o padre precisa de um mutirão, de uma ajuda, de um recurso, as pessoas fazem sorrir e fazem com alegria. Mas também, com experiência de pastor de igreja, 13 anos que eu já tenho, conheço crente que, quando o pastor chama na pinchicha da responsabilidade, o bocão dessa treva mais murmura do que a boca do diabo dentro do inferno. Reclama, critica, diz que não presta, que não é isso, que não é aquilo. Então eu dou um primeiro recado para você: se for para fazer algo para Deus com má vontade, desaparece da minha frente agora, em nome de Jesus. Agora, se você ama a obra de Deus e faz com alegria, levante a mão para o céu, o meu grito de glória ao nome do Senhor, porque Ele merece. É verdade ou mentira? Você conhece algum crente que, quando faz alguma coisa para a igreja, ele joga na cara dos outros? Esse ventilador está aí porque eu dei de presente, grande coisa. E se for soltar aqui, porque se não fosse eu, o povo estava sem o fogo, grande coisa. É sua obrigação fazer, seu louco. Você tem que fazer para Deus, porque no mundo você fazia mais, gastava seu dinheiro com coisas que não prestavam. Então, quando você fizer algo na casa de Deus, respeita a Deus, tenha caráter de homem e de mulher de Deus, entrega ao Senhor, porque Deus não deve nada a ninguém. Se você faz com 5, Deus te manda 20, 30, 40, 10 mil. Deus não deve nada a ninguém. Amado. O problema é seu. Estou nem aí com você. Estou mentindo? Tem crente assim, ó, tudo que faz, joga na cara. Ele dá com a direita, a esquerda já fica aqui no mistério. Existem pessoas que, se você tiver comunhão com Deus, tiver o espírito de discernimento, quando eles vieram te dar alguma coisa, mesmo você precisando, você diz: Jesus, será que essa treva pode me dar isso aí ou não? Porque senão vira uma coisa chata durante o ano. Todo dia ele te lembra o que ele te deu. Eu tenho um amigo assim. Eu já fiz muita coisa grandiosas por ele, coisas espantosas que ele não tinha condições, e eu nunca joguei na cara. No dia que ele me fez um favor, até hoje, faz 3 anos que ele me lembra desse favorzinho que ele fez. Eu disse: rapaz, o que eu te fiz, o teu favor não paga em 10 anos. Se você vai fazer para Deus, faça com alegria, ok? Levante a mão direita que eu vou profetizar. Tudo que você planta no reino dos céus, você está plantando para Deus. Tudo que você faz com coração e amor na obra, um dia você vai precisar deste culto aqui que você está. Nunca cobre de Deus aquilo que por Deus ou a Deus você nunca fez. Nunca vem exigir de mim alguma coisa se você por mim nunca fez nada. Você só pode exigir da minha pessoa, do pastor e de Deus, se você tiver plantado algo para Deus. Se você plantou com amor e coração, eu profetizo na tua vida: o Espírito tranca-rua, chucaveira, pomba gira, Zé Pelida, seja lá o cachorro vira-lata do inferno que for, Deus vai cercar tua casa, tuas finanças, tua renda, e Ele vai te retribuir 1000 vezes mais pelo resultado da obra. Deus não é injusto para com você.
O meu pai ocultou essas coisas dos grandes e dos entes e revelou aos pequenos. Revelou a você. Ele revelou coisas para mim. Deixa eu entrar no contexto da história. A vontade de Deus. No capítulo 12 de Gênesis, Deus apareceu para Abrão. Quem é Abrão, pastor? Abrão é o homem mais rico do planeta Terra, casado com Sarai. Abrão tinha um pai chamado Terá. O pai de Abrão era um bandido, um assassino, um homem mau, sem compaixão, sem misericórdia. Ele tinha uma indústria de fazer imagem de escultura. E o pai de Abrão tem outra coisa. Era o homem mais habilidoso no falar. Se você desse a ele, se fosse hoje ele vivo, e desse a oportunidade para ele ficar do teu lado para te vender um produto, em 5 minutos ele entrava dentro da tua cabeça. Ele era tão sábio, tão inteligente, mas ele usou toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento para fazer coisas contra Deus. Existem 2 tipos de pecados na Bíblia que Deus o abomina por repugnação. O primeiro é quando Deus percebe que alguém está trocando ele por uma imagem de escultura. Se ele te levar dentro do céu, você iria olhar para o rosto de Deus e o rostinho dele estaria muito furioso com você, porque é como se você rebaixasse ele. Você troca a existência da criação por um boneco criado pela mão. Você é muito tolo. Terá, ele tinha inteligência de vender imagem de escultura, e ele fez o povo da Mesopotâmia adorar suas imagens, de tal maneira que quando Deus olhou para ele, a história diz que Deus não conversou com ele. A história diz que Deus o matou. Isso aqui é muito sério. Deus não colocou enfermidade. Deus foi, desceu e o matou. Não sei se ele dormiu, não acordou. Não sei se ele infartou, se estava passando mal no campo ou no trabalho. Mas esta palavra não tem mais na Bíblia. Só aí na história terá. E Deus o matou. É como se você descobrisse que Deus estava muito triste com ele, revoltado. Algumas pessoas na história da humanidade, entre elas, faz bem lembrar Judas Iscariote, quando o próprio Jesus olhou para Judas e olhou para todos na mesa e disfarçou. E ele vira as costas quando ele vai falar. E ele diz assim: um dia entre vós é Satanás, um dia entre vós é o próprio diabo. Todos ficaram atentos, olharam um para o outro e disse: quem será o diabo? É tu, Pedro? É tu, Filipe? É tu, Tomé? Aí Jesus falou outra vez e diz assim: era melhor que ele não houvesse nascido. Tu sabe o que é isso? Tu entende que palavra é essa? O próprio Jesus dizer assim: era melhor que esse cara não viesse à terra. É como se ele fez algo e se arrependeu de ter feito Judas Iscariote vir ao mundo. Se revoltou. Por isso que Deus fez isso com Terá. Deus repugnou Terá e disse: eu vou matá-lo. E matou. Quando Deus mata Terá, sobra o filho. O filho não pode pagar pelo erro do pai. Deus é justo. Aí vem Abrão. Só que Abrão, ele é daquele tipo de filho que ama o pai. Sabe aquele filho que você conhece nas famílias, e eu conheço muito bem, que é muito apegado ao seu pai, todo dia conversa com o pai, não dorme sem falar com o papai e a mamãe, acorda, já liga para o papai e a mamãe se estiver fora. Além de ele ser filho, ele tem o seu pai e sua mãe como amigos que podem falar segredos, confessadores, falar sobre a situação que está vivendo no dia a dia. Assim foi a criação de Terá para com Abrão. Abrão assumiu a indústria. Quando o filho, no caso de Abrão, assume a posição do seu pai, o desejo de Abrão é fazer o quê? Já que meu pai não conseguiu ficar vivo e enriquecer mais, e não teve a sorte de espalhar os seus bonequinhos para venderem no mundo inteiro, então eu assumo o controle. Aí ele assumiu o controle. A história conta que Abrão, ele fez mais de 700 tipos de imagens de escultura. E o projeto de Abrão, o que era, pastor? Vender em toda a terra, onde tivesse um habitante, ele queria vender a imagem de escultura. Ele conseguia dobrar o cidadão e fazer o cidadão acreditar que aquela imagem falava, andava, curava, renovava, libertava. Para um cara fazer você acreditar em um boneco, esse cara é muito rápido e habilidoso na língua. Isso se chama habilidade verbal.
pessoas que têm capacidade de te ilubriar, de te enganar em poucos minutos. Assim era Abraão, de tal maneira que dessa vez Deus olhou para ele e Deus disse: eu não vou matar ele igual matei o pai dele, não, eu vou fazer algo diferente, eu vou buscar esse cara, eu vou salvar essa pessoa. Sabe qual é a nossa sorte dentro deste culto, ou em qualquer culto que nós estivermos? É que Deus não olhou para Abraão da forma que você me olha e também da forma que eu estou te olhando. Aí já é uma guerra contra guerra. Não, se você fosse Deus, jamais você iria escolher Abraão. Como é que tu vai escolher o homem mais mentiroso do planeta Terra? Se o pai mentia, multiplica o filho dele como não mentia. Ele quer colocar a indústria do pai no mercado. O que é que ele herdou do seu pai? O que é que um filho herda do seu pai? Primeiro, a sua genética sanguínea. Segundo, os seus hábitos dentro de casa. Terceiro, a cultura que é explícita pelo governo. O que é que um filho herda do pai? Quarto, toda a riqueza e herança que o pai falecido deixou para ele continuar com sua família e com sua vida. Abraão tinha tudo isso aí. Aí Deus desceu no meio da tenda, bem no dia do seu aniversário, 75 anos de vida. Está lá ele com Sara, feliz. A irmã Sara tinha cartão de crédito, Mastercard, cartão Visa ilimitado. Sara, ela era a mulher mais rica do mundo. Sara só tinha um problema, era estéril, e ela queria um dia que ela viesse engravidar. Você sabia que no caso de Sara ser estéril, Abraão só permaneceu com ela porque Abraão amava? Lá na frente eu te explico isso aí. Abraão poderia ter devolvido ela para o seu pai. Por isso que quando Deus chama Abraão, ela não vai intervir, ela não vai reclamar, ela não vai atravessar na frente, ela não vai ficar buzinando no ouvido de Abraão: puxa, tu vai fechar a empresa? Puxa, tu vai acabar com os empregos? Não, porque Abraão fez algo por ela, então ela devia a Abraão. Abraão amava. Olha aqui para mim. Quando Deus apareceu para ele, Deus disse assim: Abraão, sim, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrar. A primeira coisa que Deus exige: sai da tua terra. Sabe o que é que Deus está te dizendo? Que você é pobre de espírito. Você acha que o que você tem já é tudo. Se enganou. Você acha que sua cidade é a mais bela de todo. Vai. Você acha que o teu ministério é o mais poderoso do Brasil. Tem certeza? Você vai passar vergonha. Porque você vai ver que existem ministérios mais poderosos. E aí, cadê o teu? Você vai ver que existem ministérios mais abrangentes, mais inteligentes. Aí você diz: meu Deus, é onde você vai entrar no quarto, dobrar o joelho, põe tua cabeça no travesseiro. A primeira coisa que o Espírito Santo vai soprar é isso aqui, ó. Ele vai dizer para você: tu se achava, né? E agora, olha a tua cara de vergonha como tu tá. Existe gente melhor do que você. Existem pessoas mais espirituais do que você. Não é a tua roupa que vai medir tua santidade. Para de ser tolo. Existem pessoas que é mais graciada com Deus do que você. E essas pessoas, você olha elas da unha até o cabelo, como se você fosse o arcanjo Miguel e um dos querubins que está lá do trono. Você tem que parar de julgar as pessoas pela aparência. A tua alma é pobre. Você tem que começar a respeitar quem está do teu lado. Sabe o que é isso? Falta de educação. Teus pais não te deram educação. Aí em todo ambiente que tu chega, tu fica olhando para os outros, tentando constranger a pessoa. Isso aí é errado, rapaz. Chegou a hora de você entender que quem entra nesta casa também é filho de Deus, como você é também. Chupa esse house que é novo, tu não sabia. Abraão, vai pegar, sai da tua terra. Olha para esse crente da direita e esquerda e diz assim: sai do teu mundinho. Aqui, meu bem, tu se acha. 2, sai da tua parede. Existe alguém mais intrometido na nossa vida do que os nossos parentes?
gente que acha que a gente ainda está de fralda, vigia para ele. Vai de maior, vai cuidar da tua panela, doidinho, fofoqueira. Vai arrumar uma vassoura, vai varrer a rua, bruxa. Vai se intrometer na vida dos outros, rapaz. Quando Deus diz, sai da tua parentela, olha para mim. Quando Deus diz assim, sai da tua parentela, pensa comigo. Pensa um segundo, como Deus disse essa palavra pensando. Sai da tua parentela. Sabe por quê? Deus está dizendo assim, eu não quero ninguém colocando o dedinho na tua história. Você aceita a renúncia, Abraão? Tu se acha um cara da Mesopotâmia? Sim, senhor. Se tu renunciar conforme eu te digo, 3 coisas eu faço na tua jornada. Se tu aceitar o meu convite, 3 coisas eu te dou. Primeiro, te abençoarei. Ninguém te amaldiçoar, a maldição não chega mais em você. Quem te amaldiçoar, amaldiçoado já será, porque tu é abençoado. 2, engrandecerei o teu. Está fraco, engrandecerei o teu. Pergunta para esse crente aí do teu lado, pergunta para ele. Se Deus engrandeceu o meu nome, tu continua me amando? Fala para essa pessoa, diz assim, me desculpa, porque eu vou ficar maior do que você nessa história. Deus vai engrandecer o teu nome. 3, e tu serás pai de uma grande nação. Você vai gerar filhos na fé. Quantas almas tu ganhou? Quantas almas tu separou para Jesus? Tu tem boca para falar algo? Tu tem língua para fazer fofoca? Tu é sinistro. Agora para pregar o evangelho tu não tem. Tu tem coragem de fazer trabalhar de tu tem coragem, ousadia para criticar, mas não tem coragem de colocar a mão na massa para rejeitar. Tu és cheio de teoria, mas prática tu não tem nada. Tu fala demais. Sua teoria. É muito fácil acusar quem está na prova. Era para tu estar pedindo para entrar também nela. Porque Deus não separa quem ele não prova. Deus não levanta quem ele não prova. Deus não dá unção para quem ele não prova. Deus não abre porta para quem ele não prova. Deus não abre o céu para quem ele não prova. Tu sabe o que é ser escolhido? Vê se tem algum outro microfone aberto, deixa só o meu ligado. Tu sabe o que significa ser escolhido por Deus? Para você ser escolhido, o primeiro ponto, o céu tem que ter aceitação. Não é você que vai auto se escolher igual Saul, vou oferecer sacrifício no lugar de Samuel. Na mesma hora, Deus eliminou. Como se dissesse, ei, quem tem que oferecer sacrifício é Samuel. Eu não te chamei para ser sacerdote, procura teu lugar, seu enxerido. Você agora está tomando a frente de quem eu escolhi? 2. O que é ser um escolhido, pastor? Primeiro, aceitação. Segundo, aprovação. O que é aprovação? É isso que você está vivendo. Deus está te lapidando. Nenhuma luta está vindo para você morrer. Nenhuma dificuldade que Deus colocou na tua vida foi para você perecer. O fardo que Ele te entregou, Ele já sabe que você consegue carregá-lo. A cruz que está aos teus ombros, Ele sabe que você tem poder de conduzir lá. Quando Deus te coloca na prova, a prova vai produzir o resultado do amanhã. A promessa que Deus te fez é muito grande. Deus vai fazer algo na tua vida espantosa. Deus vai fazer algo na tua vida que não vai ficar sendo comentado no bairrozinho da tua cidade. Deus vai fazer algo na tua vida que vai servir para a nação inteira. E você não entendeu. Esta prova se
capítulo 5, o Senhor escreveu para os Romanos. Paulo disse aos Romanos: a tribulação produz paciência, e a paciência te trará experiência, e a experiência te trará esperança. Sabe por que Deus ainda não deu o que tu queres? Porque Ele descobriu que você não tem paciência. Tu quando vai orar não quer para agora não, tu quer para ontem. E aí eu vou marcar no calendário até tal dia. Você deve estar, eu vou sair da igreja. Tu já saiu faz tempo. Pode brigar no calendário. Pode fazer o que quiser. Pode ir atrás de revelação. O profeta vai te revelar. Vai dar o número do teu CPF, do teu RG, do centro da tua rua. Vai dizer a xícara que está no guarda-roupa, no armário, do lado do banheiro. Só que revelação não traz vitória. Sabe por que você está tão ansioso e ansioso assim? Era melhor não ter ido atrás da revelação. Não é porque o profeta vai revelar que Deus vai agir. Ele vai apenas mostrar. Agora a tua vitória só vem no tempo certo. E você está entrando, está apelando. Você está apelando com Deus. Você está indo atrás de tudo e de todos como se Deus não te amasse. Jesus disse: se tu queres alguma coisa, filho, filha, entra dentro do teu quarto, rapaz. Fecha bem a porta do teu quarto, confia. Dobra o teu joelho e fala com o teu pai, que está em segredo. E em segredo, teu pai vai responder as tuas orações. Você não está só. Deus está preparando você para as condições de quem você chegará perto. Existe alguém que já está esperando tua voz. Deus já preparou a plataforma para você dar um passo à frente. Está faltando isso aqui para Ele encerrar o momento desta glória. Se você desistir agora, muita gente vai zombar de você. Se você recuar agora, existem pessoas que vão zombar de você. Tu não diz que é guerreira. Tu não diz que é guerreiro. Então suporta. Quem vai te ouvir daqui a 5 anos, 10 anos, não vai apenas te ouvir. Quem vai te ouvir quer ver as cicatrizes das tuas lutas, quer ver marcas. Porque eu vou sentar para ouvir que ele tem experiência. Não ser burro. A escola de Deus para comigo é outra. Como se sentar para ouvir alguém que só fala e não vive. Como se sentar para alguém que no dia que Deus provou não quis aceitar o chamado. Sabe por que Deus está te provando? Te toca! Porque Ele vai entregar uma obra nas tuas mãos. Ele sabe o tamanho dela na tua vida. E para Ele entregar essa obra, você vai passar por 2 caminhos. O primeiro caminho é: quando passares pelo fogo, existem 2 provas: a prova da água e a prova do fogo. Quando a prova é da água, você aguenta. Quando a prova é da água, você suporta. Quando a prova é da água, você diz: não, dá para ir continuando. Agora, quando a prova é de fogo, até quem é chegado se afasta de você. É verdade, agora a prova de fogo. Tem uns que dizem assim: não, eu não vou nem defender, porque vai sobrar para mim. Essa praga é eu nunca mais chegar perto de mim, porque eu não vou dar atenção a ele. Eu me conheço, eu sei a minha natureza, o meu potencial. Eu fui formado na rua desde a infância. Meu núcleo aqui se chama paciência. Dá tempo ao tempo. Pensa que eu vou desesperar? Tadinho, jamais. Tudo é um tempo. O que é feio vai ficar bonito daqui no tempo. O que está vazio vai encher daqui a um tempo. O que é pequeno vai crescer daqui a um tempo. A porta que fechou, Deus vai abrir 10 vezes mais daqui a pouco tempo. Levante a mão quem está entendendo e vai glória a Deus, irmão. E a tribulação produz paciência.
Diga assim para ela: tu tem alguma experiência na tua vida? Deixa eu olhar em outro caminho. Me mostra tuas marcas, gladiador. Cadê as cicatrizes anulosas no teu corpo? É uma coisa. Tu já enfrentou que tamanho de gigante na tua vida? Já perfuraram a tua carne? Já arrancaram dos teus braços? Já cortaram dos teus dedos? Já quebraram a tua perna? Isso aqui é tudo mundo espiritual. Que tipo de experiência você tem? Você não pediu para Deus te levantar? Você não pediu para Deus te usar? E porque agora você quer fugir do ministério? Você não chorou tanto, olhou para os pregadores, olhou para os cantores. Uns olham por admiração e nos seguem. Outros olham antecipação de inveja. Você nunca vai ser como nós. Você será melhor, mas igual não. Você está fugindo do teu pastor. Tu não respeita a tua igreja. Quer pregar na igreja dos outros, mas não tem igreja. Eu tenho. Tem pastor, teu pai. Quer sair viajando por aí? Vai, pardal, andorinha. Será que não é uma vaidade que está dentro de você e você não consegue discernir inveja, ciúme e vaidade? Não, eu quero ser igual a ele, porque quando eu assisti o DVD dele e aquela multidão gritando, você quer aquela multidão então? Você quer dizer que vai criar uma mensagem para sacudir o povo? E depois ficar feito trouxa e bobo, ligando para amigo e mandando mensagem e dizendo: e aí, minha mensagem como foi? Foi poderosa? O que é que eu achou? Profundar. Todos os meus amigos da minha geração, nós não temos costumes de nos assistir depois que pregamos. Você quer tirar um de nós de dentro da tua casa? É quando você nos convida para ir na tua casa e em vez de tu esquecer tudo e ficar quietinho e deixar Deus trabalhar e colocar logo o almoço e a janta, tu pega o DVD do pregador e diz: rapaz, gostava muito dessa mensagem. O pregador não gosta de ouvir ele mesmo, é chato. Só no começo que você prega, eu pregava, eu mesmo fazia o barulho do fogo, falava mistério, entregava o recado para a parede, derrubava o vaso, dizia que era o crente que estava cheio demais. E eu fechava os olhos assim: meu Deus, me vejo no meio de uma grande multidão, eu vou arrebentar. Será que isso aí não é uma vaidade ou uma tentação pela vaidade? Quando nós vamos ficando mais velhos, é aí que nós vamos discernir, pastor Wellington. Para que receber aplauso? Para que tanto elogio? Porque quem vai te elogiar vai falar mal de você em algum problema dessa vida. Tem muito disso: você é um pregador santo, você é uma máquina, é quem vai te saquear pelas costas. Você não depende de aplauso ou de bajulação. Jesus não precisa disso na tua vida. Nunca saia por aí batendo boca, discutindo em rede social. Você não pode ver uma faísca na rede social que tu já vem com gasolina para colocar fogo. Fala mal de todo mundo, critica todo mundo. Só você é o cara, só você é a mulher, só você tem Deus, ninguém mais tem. Mas por detrás de um Facebook, teu dedo endemoniado não para. A pessoa nem te conhece, tu entra na rede social para falar mal da pessoa que tu nem conhece. Manda um crente da minha igreja, que eu sou pastor, fazer isso para mim. Se eu não tiro ele da igreja, vai procurar outra igreja. Porque o que você faz desavisar vai sobrar para mim amanhã. Vai tirar, é aquele crente daquela igreja, daquele pastor, pronto, já queimou o trabalho. Você não pediu para ser.
faz. Tu ainda é criança. Prova do fogo dói. Prova do fogo é mortal. Quando você passar a ser perseguido, é a prova do fogo. Jesus disse bem aos seus discípulos: bem-aventurados os mortos quando vos perseguem. Então, quando tu crê na direita